Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Investindo sobre o Ombro dos Gigantes. Qual que é a minha ideia desse podcast e por que ele tem esse nome? É o seguinte, frequentemente os gestores dos fundos de investimento, eles emitem cartas sobre a sua tese de investimentos. Então, são cartas onde eles falam sobre o que passou, sobre o que aconteceu, quais são os aprendizados, o que deu certo, o que não deu certo, e também sobre as perspectivas de futuro, né? Tanto para as questões macros, né? As questões macroeconômicas, né? Então a economia como um todo, como as questões micro, ou seja, especificamente de empresas que eles investem ou que eles deixaram de investir. Qual que é a minha ideia? Essas cartas, elas são riquíssimas em conteúdo para você aprender a investir melhor, né? Inclusive para você ver o que um gestor experiente, como no caso do Luiz Stuberg, que é o gestor que eu escolhi para a primeira carta, a carta de abertura desse podcast, o episódio número 1, que eu vou comentar aqui, o que ele está enxergando, o que ele, a equipe dele, está enxergando para o futuro. Né? Então, essa é a minha ideia com esse podcast. Então, te ajudar com que você possa subir nos ombros dos gigantes, como Luiz Stuberg, e também poder investir melhor o seu dinheiro. Né? Então, você vai... essa leitura, né? Eu não vou ler a carta aqui especificamente, né? Mas a minha ideia é comentar a carta. Né? Comentar a carta para ajudar alguns... a carta, em uma linha, ele explica alguma coisa, só que para quem não é do mercado, para quem não faz isso todos os dias, essa uma linha às vezes passa despercebido, ou passa sem entender o que está nessa linha. A minha ideia é tentar desmistificar, tentar explicar o que está dentro dessa linha, qual que é o contexto que ele está querendo dizer dentro dessa linha. Né? Porque é o seguinte, e aí me apresentando, né? Eu sou o Guilherme Barbosa, eu invisto há mais de 11 anos e desde julho de 2020 eu decidi ajudar mais pessoas a investir melhor. Né? Eu decidi ajudar mais pessoas a multiplicar o seu patrimônio. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu acredito fortemente numa seguinte composição. Você tem a tua atividade principal, então você trabalha em alguma empresa, você é dono de alguma empresa, é empresário, por exemplo, ou é concursado, enfim, você tem a tua atividade principal e ela gera a tua receita principal. Eu acredito que só isso não é suficiente para você realizar mais os seus sonhos. Né? Então, estou falando aqui sonhos desde alguma coisa mais comum, mais simples, trocar de celular, comprar um carro mais seguro para tua família, até objetivos de mais longo prazo, né? Como, por exemplo, comprar uma casa maior, dar entrada numa casa, trocar de casa, enfim, objetivos tanto menores, né, como fazer uma viagem bacana de férias, como objetivos mais de longo prazo, como construir um patrimônio que vai te gerar uma remuneração mensal para quando você decidir parar de trabalhar, esse patrimônio te manter. Né? Porque é óbvio, né? O INSS, a média de salário paga pelo INSS é de R$ 1.300, né? Ou seja, é um valor extremamente baixo e é um valor que a maioria das pessoas não vai ser suficiente para a maioria das pessoas. Tanto é que apenas menos de 2% da população se aposenta e consegue manter o seu padrão de vida. Né? Então, esse é meu objetivo. Eu acredito muito que só a tua atividade principal não é suficiente para suprir tudo isso. Então, você precisa também investir. Né? Só que investir, existem alguns desafios no mundo dos investimentos. E o meu objetivo com esse podcast, com o meu Instagram, com o meu YouTube, é justamente te ajudar a investir melhor. Né? Então, imagina a vantagem de você poder contar aqui, entender um pouco o que está passando pela cabeça do Luiz Stuberg, por exemplo, que é o que a gente vai ver ao longo da carta de hoje. Então essa é a ideia com esse podcast. Esse sou eu. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E também eu queria comentar uma seguinte questão envolvendo esse podcast. Né? Ele vai ser disponibilizado em 2 formatos. Formato de áudio nas principais plataformas de podcast, né? Então podcast raiz mesmo, normalzão, e também no formato de vídeo. Então vou disponibilizar, estou gravando aqui no vídeo, vai estar disponível no meu podcast no YouTube. Você assiste aí, você ouve onde for melhor para você, tá? Eu gosto muito do formato de podcast, eu sou um adepto do podcast. Durante mais de 3 anos eu trabalhei a 75 quilômetros da minha casa. Então nesse percurso eu precisava fazer alguma coisa para passar o tempo, né? Só ouvir música não era suficiente. Então eu gostava de ouvir podcast. E esse hábito que eu adquiri dirigindo, hoje eu também faço isso lavando louça, enfim, fazendo uma outra atividade, consertando alguma coisa, fazendo alguma coisa em casa. Eu aproveito, ponho fone de ouvido e curto aí alguns podcasts que eu gosto. Então essa é a minha ideia, com que você possa fazer isso também, seja no YouTube, seja podcast raizão. Então não vai ter muitas edições aqui nesse episódio, nem nos próximos. Não vai ter vinhetinha, não vai ter musiquinha. É o conteúdo puro, mas com certeza um conteúdo de muito valor para te ajudar a investir melhor. Tá bom? Então vamos direto aqui ao ponto. Quem é a Verde Asset Manager? Né? Quem é Luiz Stuberg? Por que eu escolhi ele? Por que eu escolhi essa carta para começar aqui o podcast? Né? É o seguinte,
Luiz Stuberg ele é o gestor de um dos fundos multimercados de maior rentabilidade, de maior sucesso do Brasil. Né? Para você ter uma ideia, ele entregou uma valorização de mais de 18.000% da sua criação até início aí, final de 2020, que é quando tem os dados. Né? Então, uma valorização bastante expressiva. Né? Foi isso que tornou aí o Luiz Stuberg tão famoso e a sua casa de gestão, né, a Verde Asset, tão famosa também. Bom, a carta desse episódio que a gente vai falar é a carta do fundo de investimento de ações. Né? Então, a Verde Asset, que é a empresa do Luiz Stuberg, ela tem diversos produtos na prateleira dela. Então, ela tem o fundo de investimento multimercado, ela tem fundos de investimento em ações e ela tem fundo de investimento em previdência. Então, se você quiser, por exemplo, se você avaliar, entender que faz sentido para você ter a sua previdência privada administrada pela equipe do Luiz Stuberg, tem esse produto lá na prateleira, tá? É importante destacar também o seguinte, o que eu comento aqui, nada do que eu comento aqui deve ser entendido como uma recomendação de investimentos, tá? Tanto as ações que eu vou comentar, como os gestores, fundos de investimentos, não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Você, é o que eu prego, né? É o que eu acredito, você deve saber avaliar e fazer as suas escolhas. Essa é a melhor forma de investir, tá bom? Investir de forma independente. Bom, falando do fundo de investimento em ações, esse fundo ele iniciou em 2005, de 2005 até hoje ele entregou uma rentabilidade de 1.221%, ou seja, ele multiplicou o capital de quem botou o seu dinheiro lá por 12. Então, quem em 2005 tivesse colocado 10 mil reais nesse fundo, hoje teria 122 mil reais. Né? Então, um retorno bem expressivo, um fundo com bastante sucesso. Né? O crescimento, se eu pegar essa valorização, né, de 1.222% nesses 15 anos e trazer ela para a taxa anual, né, fazer uma taxa média composta, seria de 18%, né, o CAGR, né, o CAGR de 12%. Né? Então, só para te dar uma ideia, né, então sempre que a gente fala de investimentos, a gente fala muito de taxa anual. Né? Então, só para trazer esses 1.221% para a taxa anual, a fórmula com que faz isso é a fórmula do CAGR, né, CAGR, esse valor é de 18%, tá bom? Então, é um rendimento bem expressivo, um rendimento bem positivo, tá bom? Bom, vamos começar aqui, vamos direto para a carta, né? Importante destacar o seguinte, a carteira que é aberta ao público, né? Então, você consegue ter acesso à carteira dos fundos de investimento, você consegue saber aonde eles estão investindo. Só que existe um período, né? Um período de confidencialidade que protege as informações dos fundos. Né? Então é um período de 3 meses. Né? Então a carteira do fundo que eu vou comentar hoje, que eu consegui abrir, que eu consegui ver os detalhes dela, ela é de setembro de 2020. Tá? Então, nesse momento, o patrimônio líquido do fundo é de 51 milhões de reais, né? Ou seja, 51 milhões de reais que estão investidos em ações, em renda fixa, enfim, em vários investimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Bom, a carta do mês de dezembro de 2020 do fundo de ações da Verde Asset, ela abre falando sobre como era o início de 2020 e como terminou 2020 e quais são as perspectivas para 2021. Eu, inclusive, vou dar um foco maior para as perspectivas de 2021, porque fazer a leitura do que já passou, eu entendo que tem um valor agregado do aprendizado, mas o futuro acho que é onde está o X da questão, é onde está o ouro aí, é na visão de futuro. Então, no início da carta, o time de gestão da Verde Asset começa falando qual era a leitura deles de 2020. Né? Então, no início de 2020, eles estavam mega otimistas E aí, mega otimista, entenda que vai aumentar muito, vai chegar perto dos níveis máximos de exposição em renda variável. Né? Por quê? Porque eles entendiam que a gente estava iniciando um novo ciclo de alta econômico. Né? E aí, com isso, haveria um aumento das margens, aumento das margens de lucro das companhias. Né? Por que no início de ciclo você tem um aumento, né? Você tem o que é chamado também no mercado financeiro de alavancagem financeira? Né? Por quê? As fábricas, pegando o exemplo das fábricas, por exemplo, elas estão com capacidade ociosa, ou seja, elas vão conseguir produzir mais e vender mais sem aumentar muito o efetivo, sem ter que fazer grandes investimentos, sem aumentar muito o custo fixo. Ou seja, ele alavanca o resultado sem precisar fazer muito investimento, e isso reflete no resultado trimestral e no longo prazo. O que faz o preço de uma ação subir é o lucro da companhia. Então, se o lucro está subindo, as ações estão subindo. Então, esse era o início de 2020. Então, eles estavam investindo mais em bolsa, né? Eles estavam aumentando aumentando a exposição em bolsas. Inclusive, ele comenta que estava chegando perto aí do nível máximo de exposição em bolsas do histórico do fundo. Né? Uma outra coisa interessante que ele comenta é o cenário novo, né? O que tinha de novo
em 2020 com relação ao investimento em renda variável. Os juros baixos, né? Então a gente sempre teve juros muito altos no Brasil. Isso sempre sempre traz dois efeitos, né? Um dos efeitos é que o dinheiro fica mais caro, então para as companhias conseguir linhas de crédito, conseguir financiamentos, é um custo mais oneroso para a companhia. E também os juros mais baixos, ele favorece o investimento em ações. E quando você tem mais pessoas investindo em ações, para a empresa isso é bom, porque se ela fizer novas emissões de ações, ela vai conseguir fazer isso a uma cotação mais alta, ela vai conseguir captar mais dinheiro e ela vai conseguir captar um dinheiro relativamente barato para ela investir no negócio dela, né? Ou empresas que, inclusive, nem são de capital aberto, elas entendem esse momento de juros baixos como um bom momento para investir mais dinheiro dentro da própria empresa e para fazer o famoso IPO, né? 2020 foi um ano muito bom para IPOs, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu, né? 2021 também tende a ser um ano bom para IPOs, então provavelmente a gente vai ver aí ao longo de 2021 boas empresas fazendo aí o seu IPO e outras empresas fazendo nova emissão de ações, né? Fazendo aí os follow-ons, né? Então esse era o cenário deles no início de 2020. Só que aí, logo em fevereiro, exatamente, aqui ele até detalha a data, né? No dia 21 de fevereiro, eles entendem que a situação do Covid dessa vez seria diferente, né? Porque já houveram outras situações sanitárias, principalmente envolvendo a China, mas elas não haviam saído da China. Mas essa, para o Covid-19 em específico, seria diferente, porque já estava aumentando muito o número de casos de contaminação e de internações na Itália, por exemplo. E isso já vinha impactando as empresas aéreas, por exemplo, que foi uma das empresas que eles saíram já rapidamente, né? Porque você, como investidor, uma coisa que você precisa aprender a fazer, e essas são as nuances da carta, e esse é o objetivo do podcast, para te alertar para esses pontos, para que você cada vez se torne um investidor melhor, né? Qual é o ponto do excelente investidor? É poder entender quais empresas vão se beneficiar da situação que a gente está vivendo, né? E quais não vão se beneficiar, né? Então imagina o seguinte, você tem aí na sua carteira de ações X empresas. Se acontecer alguma coisa, você tem que ter clareza de que se essa coisa que está acontecendo, ela vai favorecer essa empresa ou não vai favorecer. Então nesse caso aqui, você podia ter eu tinha, por exemplo, a Azul na minha carteira de investimentos, uma excelente companhia aérea. Só que, num cenário de pandemia, não faz mais sentido ter essa empresa. Por mais que ela tenha entregado um excelente resultado nos últimos anos, por mais que ela tenha bons números, mas a situação mudou. E aí não faz sentido ter uma companhia aérea durante um cenário de pandemia. Então por isso que eu, inclusive, vendi as ações de Azul logo depois do Carnaval. E o pessoal aqui do Fundo Verde destaca isso, que eles também fizeram isso, né? No caso deles, como são posições muito grandes, às vezes fica difícil para eles venderem 100% da posição, né? Existem fundos que têm posição tão grande que para ele poder sair da operação ele leva mais de um ano, por exemplo, porque são tantas ações que ele tem, que se ele coloca todas elas no mercado, sai vendendo todas elas, ele vai puxar muito o preço para baixo e vai inclusive prejudicar o resultado do próprio fundo, né? Então, no caso do Fundo Verde, ele reduziu a exposição, mas você, como investidor individual, você pode sair 100%, porque você não vai impactar o preço, né? O preço das ações no mercado, ele reflete a lei da oferta e da demanda. Então, se tem muita gente comprando determinada ação, é por isso que essa ação está subindo. Se tem pouca gente comprando, é por isso que a ação está caindo, né? Então, é a velha lei da oferta e da demanda, tá bom? Então, esse é o início da carta do Fundo Verde, e aí a gente vai passar aqui para a fase 2 da carta. Tá? Na fase 2, o que ele comenta, né? Ele comenta que as quedas foram muito severas, né? Então, chegou a acionar mais de uma vez o circuit break durante o mesmo pregão, né? Se você não conhece esse termo, o que é um circuit break e tal, é uma analogia com o disjuntor que você tem na tua casa, né? Então, aconteceu alguma coisa errada com o equipamento elétrico na tua casa, o disjuntor ele vai ser acionado, né? Ele vai desligar a alimentação elétrica para esse equipamento, para esses equipamentos da tua casa, protegendo, né, tanto os equipamentos quanto a instalação como um todo, né? Então, na Bolsa de Valores, a analogia é a mesma coisa. Então, está tendo uma queda muito grande das ações, está tendo um movimento pessimista muito grande, que é melhor interromper as negociações por um determinado momento para fazer com que todo mundo esfrie a cabeça. Existe um conceito em ações que é como um pêndulo.
Então, às vezes, esse pêndulo está muito do lado pessimista. O mercado entra numa onda pessimista muito grande, daí quanto mais pessoas vendem, mais gente vende, e aí todo mundo continua vendendo, e aí tipo, só o movimento de queda já leva tudo para baixo mesmo. Literalmente o efeito manada. E o circuit break ele vem para reduzir esse efeito manada, ele vem para dar essa esfriada nas negociações, para que as pessoas parem, os fundos, os gestores, as pessoas físicas, eles parem de vender tudo por um tempo, parem de negociar, reavaliem, né, possam ter tempo de reavaliar se ele realmente precisa vender essa posição, para daí então as negociações retomarem num momento mais calmo, né? Então essa é a ideia do circuit break. Tem várias regras, né, de tempo, quanto tempo dura, qual é o tamanho da queda, quantas vezes pode ter, como que é. Eu não vou entrar aqui, não é o caso, né? Mas eu acho que é importante você entender esse mecanismo de proteção aí das negociações, tá? Então, o que eles enxergaram aqui durante essas quedas, né? Eles enxergaram o seguinte: o mercado estava penalizando algumas ações, né, severamente, então tinham ações ali caindo 50%, 40%, 60%, né? Então uma queda muito severa. E aí a pergunta que vem é a seguinte: será que essa ação não ficou muito barata agora? Será que não foi uma queda muito grande? Será que essa empresa realmente perdeu tudo isso de valor por causa da pandemia? Como que você responde essa pergunta, né? Como que o investidor responde essa pergunta? A gente precisa olhar o que define o valor justo de uma ação, né? Então, no longo prazo, eu já falei aqui que no longo prazo, a tendência da ação de uma empresa é acompanhar o lucro. Por que isso acontece? Por conta da forma com que é feita o valuation, né? A determinação do valor justo da empresa. A metodologia que é usada para isso, uma das mais, se não a mais utilizada, é o fluxo de caixa descontado. Então, é feita uma projeção do fluxo de caixa dessa empresa por alguns anos. Então, o investidor, o analista de investimentos, o gestor de investimento, ele estima qual é o fluxo de caixa, quanto que essa empresa vai gerar de resultado, quanto que ela vai gerar de vendas, quanto que ela vai ter de despesa, quanto que ela vai pagar de impostos, enfim. Cada empresa aí tem as suas nuances, né? Então ele trabalha nessas estimativas por alguns anos. Então, alguns gestores trabalham com o cenário de fazer essas estimativas para 10 anos, outros para 5 anos, outros para 3 anos. Né? Na verdade, analistas, né? Quem faz mais essa parte, mais esse tipo de trabalho, é mais o analista de investimentos, é mais o investidor, investidor pessoa física, investidor institucional. Então, ele faz essa projeção e aí ele joga essa projeção na perpetuidade. Porque imagina o seguinte: o analista que escolheu, o investidor que escolheu 5 anos, né? Então ele estimou, para esses 5 anos, ele estimou a receita, estimou a despesa, viu qual é o lucro desses 5 anos. Mas a empresa não acaba no 5º ano, ela continua. E aí, pela metodologia, você joga isso para a perpetuidade, você joga isso para sempre. E aí você traz toda a soma desses fluxos de caixa a valor presente usando uma taxa de desconto, né? Então, de forma resumida, é assim que se faz o valuation, né? E aí o que o pessoal aqui está comentando na carta, né? O que o Stuberg, o pessoal da Verde Asset, está querendo dizer aqui na carta? Eles estão querendo dizer o seguinte: quando eu faço essa conta e avalio a empresa, fica claro para mim que alguns trimestres ruins, e ele até comenta aqui na carta, por mais que essa empresa tenha 1 ano ruim, 2 anos muito ruins, isso, quando eu olho para a perpetuidade, quando eu olho para um horizonte muito mais longo, esses 2 anos, esse 1 ano, esses alguns trimestres, eles ficam pequenos. Ou seja, as empresas começaram a ficar muito baratas, e aí eles viram a mão, né? Então, eles começam a comprar, eles começam a reforçar aportes em algumas empresas específicas, tá? Qual foi um dos principais critérios que eles usaram para escolher essas empresas? O critério de caixa. Então eles olharam para dentro do balanço das empresas quais tinham dinheiro para atravessar a crise. Então quais tinham mais pulmão financeiro para atravessar a crise. Então caixa, equivalente de caixa e eventuais linhas de crédito, linhas de financiamento que essas empresas conseguiram acessar e conseguiram reforçar o caixa delas. E eles compararam esse valor, esse montante, com o que elas tinham de compromisso futuro, o que elas tinham de despesas com salário, com fornecedor, com aluguel, com compra de equipamentos, etc. Então, as empresas que tinham essa situação positiva, essa situação saudável e haviam ficado muito baratas, foram as empresas que eles reforçaram a mão, foram as empresas que eles investiram aí com força. Esse foi o critério deles durante esse momento para reforçar os investimentos, tá bom? Então,
acho bem interessante, tem vários aprendizados aqui desse momento que o Fundo Verde passou, inclusive para quando houver uma nova crise, a gente sabe que vai ter, para você poder também analisar e separar ruído, o que é ruído. Né? Será que um resultado de 6 meses não é só apenas um ruído para dentro dessa empresa? Será que vai mudar estruturalmente a condição dessa empresa para o futuro, para o resto da vida? Se sim, beleza, tem que sair dessa posição se você está nela ou nem entrar. Agora, se não, pode ser que está aparecendo na tua frente uma excelente oportunidade de compra. Tá? Então, só destacar esse ponto da carta aqui, para que você possa saber aproveitar ele, tá bom? Então é o seguinte, a gente saiu ali do comecinho do ano, um cenário otimista, já viemos ali para março, abril, o momento das quedas, agora a gente já está indo um pouco mais para o fim do ano, né? Qual que é o horizonte que o pessoal começa a enxergar? Um horizonte um pouquinho mais cauteloso, tá? Cauteloso por quê? Durante a crise, o governo liberou um auxílio emergencial para grande parte, né, para um número muito grande de pessoas e num valor considerável. Né, considerável comparado com o quê? Né? O que é muito, o que é pouco? Depende da referência. Então, quando você fala do auxílio emergencial e compara ele com o Bolsa Família, o Bolsa Família é abaixo de R$100. O auxílio emergencial foi na casa de 600. Então, foi um auxílio emergencial, comparado com o Bolsa Família, generoso. Comparado também com o número de pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial, também foi generoso. Várias pessoas, muitas pessoas não atendem o critério do Bolsa Família, mas atendeu o critério do auxílio emergencial e receberam. Então, um número muito grande de pessoas teve um aumento de renda significativo. E esse dinheiro circulando na economia beneficiou aí diversas empresas. Né? Então, empresas do segmento de construção, empresas do segmento de materiais para construção, né? Então teve muita gente aí que pegou uma parte desse dinheiro para dar uma ajeitada na casa, para comprar um novo eletrodoméstico e também comida. Então você pega o caso da M. Dias Branco, por exemplo, o resultado da M. Dias Branco foi favorecido ao longo do coronavírus porque é uma empresa que trabalha aí, com produtos do segmento de alimentação, massas e bolachas, e aí o segmento deles, o resultado deles foi impulsionado pelo auxílio emergencial, mas o auxílio emergencial não vai durar para sempre. Então, a cautela que eles levantam aqui nessa parte da carta é essa. O fim do auxílio emergencial, então a redução desses gastos e também o impacto disso na situação fiscal, né? na situação de dívida. Né? Porque da onde que o governo tirou dinheiro para entregar esse dinheiro para as pessoas? Né? Então, da onde que veio o caixa, da onde que veio esse dinheiro para pagar auxílio emergencial para as pessoas? O governo não tinha esse dinheiro em caixa, o governo precisou emitir muita dívida, pegar muito dinheiro emprestado, se endividou muito para poder pagar esse auxílio emergencial. E durante a crise de 2015 e 2016, o nosso grande aprendizado com ela foi que essa responsabilidade fiscal ela é muito importante para manter a confiabilidade do empresariado. Né? O que gera riqueza dentro de um país é a atividade econômica, é a atividade empresarial, as empresas investindo, contratando, construindo, expandindo. Isso, a riqueza gerada por essas atividades ficando no país, né? A pessoa trocando de casa, trocando de carro, reformando, enfim, é isso que gira a roda da economia. E uma situação fiscal dentro de um país preocupante, o empresariado tira o pé, porque eles não sabem o que vai acontecer com a inflação, enfim, fica muito nebuloso, e aí acaba entrando numa espiral de crise. Né? Se a gente pegar o exemplo da Argentina, por exemplo, esse é um dos principais motivos da Argentina estar vivendo aí uma crise tão grande. Né? A situação fiscal deles está muito crítica, a moeda deles desvalorizou muito. Né? Tem muita gente falando assim, o real desvalorizou, o real desvalorizou. Sim, o real desvalorizou aí. Nesse espaço de tempo, vamos lá, se a gente pegar ali fevereiro de 2020 a janeiro de 2021, que é quando eu estou gravando esse podcast, sim, o real desvalorizou absurdamente. Mas se você pega um horizonte mais longo, o peso argentino desvalorizou absurdamente também, né? Principalmente impactado pela questão fiscal. Então, na crise de 2015 e 2016, a gente aprendeu muito com isso, aprovou ali o teto de gastos, e aí o mercado entrou numa espiral positiva com o teto de gastos, né? Porque essa situação fiscal pode levar o país para uma crise muito grande, que é o que aconteceu com a Argentina. Então, a gente aprendeu isso, né, e evitou com o teto de gastos, né, um bom limitador disso. Né. Para reforçar aqui, para finalizar, voltando aqui, para fechar uma parte da carta, que diferencia essa crise com crises passadas, especificamente a de 2015 e 2016, é o seguinte, nessa crise, um número muito grande de pessoas não foi impactada com a perda do seu emprego, com a perda da sua renda. Pelo contrário, existem segmentos
da economia que estão com o resultado mais positivo, estão gerando mais dinheiro, estão gerando mais riqueza. Só que essas pessoas não estão conseguindo gastar esse dinheiro, né? Ou seja, está aumentando, o nível de poupança dessas pessoas está aumentando. Até a poupança, né, falando da poupança literalmente agora, né, até antes eu estava falando da poupança como economias mesmo, agora falando da poupança literalmente, aquele investimento ruim da renda fixa que perde para a inflação. A poupança superou a marca de 1 trilhão e ficou acima de 1 trilhão pela primeira vez recentemente, né. Esse é um reflexo desse aumento do nível de caixa das pessoas como um todo. Então, essa é uma diferença dessa crise. E aí o Fundo Verde acredita o seguinte: à medida que a vacinação correr bem, à medida que a gente atingir a imunização de rebanho, à medida que a situação estiver mais controlada, as pessoas vão voltar a gastar esse dinheiro, né? Então as pessoas não estão indo tanto em restaurantes, ou porque eles estão fechados, ou porque elas estão se cuidando, não, né? Existem pessoas que não, mesmo o restaurante estando aberto, ela não quer ir, é uma decisão dela. A pessoa não quer viajar, aí a pessoa acaba que não vai ao shopping, acaba que não compra roupa. Enfim, essa situação está gerando uma poupança meio que forçada para muitas pessoas. E a leitura do Fundo Verde aqui é a seguinte: à medida que essa situação for resolvida, essas pessoas vão voltar a gastar, vão voltar a viajar, vão voltar a comprar. Então, é um ponto interessante que vai favorecer algumas empresas, né? Então, vai favorecer algumas empresas de alguns setores específicos que vão poder surfar essa onda aí, gerando mais resultado para elas, né? O que ameaça esse cenário positivo, né, que eles destacam aqui? É o desequilíbrio fiscal, né? Qual que é o risco desse déficit primário, né? Déficit primário, só para lembrar, é o seguinte: quando o governo ele tem um gasto maior do que a arrecadação. E o déficit primário, esse autoendividamento, essa dificuldade de cortar custo, ele é muito mal visto pelo mercado, como eu já comentei anteriormente, né? Ele leva, inclusive, uma fuga no Brasil existe um grande número de investimentos que vêm do exterior, né? Então, o brasileiro ele não é acostumado a investir fora, né? Mas o europeu, o americano, enfim, várias outras pessoas de regiões do mundo, eles são acostumados a investir em outros países, né? E aí isso traz um volume muito grande de investimentos para os emergentes, principalmente, né? Então, quando você tem essa situação de desequilíbrio fiscal, déficit primário alto, sem horizonte de melhora, etc., tem um dos malefícios é essa fuga de capital, essa fuga de dólares, né? Esse dinheiro ele vem em dólares, essa fuga de dólares, isso aí dispara o câmbio. Foi esse um dos movimentos que a gente viu durante a crise. Essa disparada do câmbio tem reflexo na inflação. Uma série de produtos que a gente usa no Brasil, no nosso dia a dia, tem correlação com o dólar, né? Você pegar aí o segmento de medicamentos e no segmento agro, tem um peso absurdo o dólar, porque muitas das matérias-primas são negociadas só em dólar, muitas das matérias-primas só vêm de fora, então tudo tem que ser negociado em dólar, isso gera um impacto muito grande na inflação, né? Fora que tem uma outra situação também. Pensa o empresário que trabalha tanto para o mercado local quanto para o exterior. À medida que o dólar sobe, né, à medida que o real se desvaloriza muito e o dólar dispara, essa empresa, fica muito atrativo para ela direcionar cada vez mais produto para o exterior. E aí isso acaba gerando falta de determinados produtos, que aí aumenta a inflação. Então, enfim, essa questão do desequilíbrio fiscal, ela é muito sensível. Se você acompanha o mercado um pouquinho, você deve ter visto aí, lá por volta de setembro, agosto, setembro, outubro, momento ali em que a equipe econômica andou flertando com o estouro do teto de gastos, não esse compromisso tão forte com o equilíbrio fiscal. E o que aconteceu, né? Isso aí deu uma boa puxada negativa na Bolsa de novo ali por volta de agosto, setembro. Tá? Então, esse é um aprendizado que a gente teve do que aconteceu em 2015 e 2016. Então não dá para querer repetir esse erro, né? Em 2015 e 2016 pode até dizer que não tinha acontecido antes ainda, tal, mas 2020 e 2021 não dá. A gente sabe exatamente para onde que isso leva e é um caminho muito ruim, um caminho muito negativo para a economia. Então, a principal ameaça para esse crescimento que a gente acabou de falar aqui, que está aqui na carta, essa retomada, é o desequilíbrio fiscal. Tá? Então, do ponto de vista aqui da Verde Asset, desequilíbrio fiscal é o que deixaria eles pessimistas, né? Então eles estão otimistas com a retomada, mas de olho no desequilíbrio fiscal. Essa parte mais macro da carta está praticamente chegando ao fim. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em alguns cases específicos, a gente vai comentar aqui sobre algumas ações que estão sendo
tratadas aqui, apresentadas pela equipe da Verde Asset. Eu só estava esquecendo de comentar mais uma questão do desequilíbrio fiscal, que ela força o governo a aumentar os juros. Então, lembra no começo do podcast eu falei das vantagens dos juros baixos? Então você automaticamente imagina que o desequilíbrio fiscal vai gerar também um aumento da taxa de juros, né? A gente espera, né, o mercado espera para esse ano, para os próximos, uma subida da taxa de juros, mas é uma subida gradual, de olho na inflação, de olho no crescimento econômico. Então o mercado está precificando isso na curva de juros. Você consegue ver que a previsão é que o juros suba aí para 3%, chegando aí a 4% nos próximos 2 anos. Só que um desequilíbrio fiscal causaria um aumento dessa taxa de juros mais abrupto, um aumento mais repentino. E, como consequência desse aumento, uma taxa de juros mais alta eleva o custo do financiamento, as empresas investem menos, as pessoas deixam de investir menos na bolsa, passam a investir mais na renda fixa, enfim, entra numa espiral negativa, é o oposto daquilo que eu falei da espiral positiva de quando as taxas de juros estão baixas, tá? Bom, entrando aqui agora nessa parte final do podcast, do episódio de hoje, depois é muito importante que você me diga o que você achou desse episódio. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixa aqui nos comentários. Se você estiver acompanhando pelo podcast, não tem muito como a gente interagir pela plataforma do podcast. Vou pedir para você me seguir lá no Instagram e deixar teu comentário, mandar por direct, mandar na minha caixinha de perguntas no Instagram, que está sempre aberto. Para mim vai ser muito importante saber o teu feedback, porque esse podcast aqui, o objetivo é te ajudar, que você invista sobre o ombro de gigantes, com tudo que você está aprendendo da leitura e do bate-papo aqui dessa carta, tá bom? Então é muito importante que você me diga teu feedback para que eu possa melhorar, né? Eu tenho certeza que o episódio número 2 vai ser melhor do que o 1 e assim por diante, porque eu vou contar aí com o teu feedback. Bom, falando sobre algumas ações, né? O Fundo Verde destaca aqui o e-commerce. Então, um dos movimentos mais evidentes que tiveram em 2020 foi a digitalização do consumidor. Vou te dar, exemplos pessoais meus, né? Eu já faço compras pela internet há bastante tempo. Mas, por exemplo, compra no supermercado é uma coisa que eu não fazia. Mas que na crise eu me liguei de fazer. Principalmente pela questão da economia de tempo. Então, ir ao mercado, né? Não sei você, né? Eu não gosto. É meio que uma perda de tempo absurda, né? Porque tem o tempo de deslocamento até o supermercado. Aí lá no supermercado, fazer a varredura lá, olhar tudo que tem que olhar, e pegar tudo isso e colocar no carrinho. Aí tira do carrinho e passa no caixa. Aí do caixa põe de novo no carrinho. Aí do carrinho leva até o carro, descarrega tudo no carro. Aí do carro eu moro em prédio, aí, enfim, para subir tudo isso é mais um transtorno danado. E aí chega em casa, tem que guardar tudo. Quando você compra online, eu corto várias dessas etapas. Eu só não recebo na porta do meu apartamento porque o condomínio não deixa o cara entrar aqui. Mas eu recebo lá na portaria. Então eu vou até lá na portaria, pego, trago tudo para cá, economizo um tempo danado. Se não fosse esse movimento, se não fosse tudo que aconteceu em 2020, quando que eu me abriria para isso, né? Talvez daqui a 2, 3, 4 anos, né? E eu estou dando o meu exemplo, mas quantas pessoas que nunca haviam comprado pela internet? Quantas pessoas que eram acostumadas a comprar só determinado tipo de produto e passaram a comprar N outros produtos, né? Então, isso antecipou, a gente amadureceu, né? Como consumidores, nós amadurecemos mais rápido nesse sentido. Então, o pessoal comenta aqui na carta que eles entendem que a gente antecipou 2, 3 anos desse movimento de digitalização de ida para compras online, né? Então, essa velocidade nunca foi tão rápida para esse segmento, né? Foi alavancada por tudo que aconteceu por tudo que aconteceu na pandemia. E quem são os maiores ganhadores disso, né? Então, no Brasil, Magazine Luiza e Mercado Livre, né? Então, o Mercado Livre está no Brasil há muito, muito tempo, já transacionando, fazendo negócios, as pessoas conhecem a marca, etc. Magazine Luiza vem aí nos últimos anos fazendo uma digitalização, acelerou muito essa digitalização, principalmente durante o que aconteceu no coronavírus. Por exemplo, uma das coisas que a Magazine Luiza fez, eu costumo dizer que foi meio que ela fez ela deu uma uberização, né, do Uber, né? Ela deu meio que uma uberização na questão do transporte. Das entregas das mercadorias, né? Então, até pouco tempo atrás só existiu Correios, né? Ou só se usava os Correios para fazer entregas, né? O que o Mercado Livre e a Magazine Luiza fizeram? Eles habilitaram diversas pessoas
a serem entregadores. Então o cara que tem lá talvez um furgãozinho, ou até comprou um furgão, começou a fazer entrega para essas plataformas, né? Plugou nas plataformas. E eles adquiriram, né? Trouxeram para a base dele um número muito grande de pessoas para fazer esse serviço, né? Isso também foi acelerado pela questão da crise que a gente viveu, porque muitas pessoas perderam emprego. Então foi uma oportunidade para elas também de manter a renda ou de minimizar as perdas na renda. Então, a Magazine Luiza e o Mercado Livre aceleraram esse processo nas duas pontas. Tanto na ponta para melhorar a infraestrutura de entrega, que é muito importante, né? Tem um meme, né? Tipo, a pessoa pega lá o celular, faz a compra e aí já corre para a janela para ver se a mercadoria está chegando, né? Todo mundo é meio ansioso, a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, são ansiosas quando fazem uma compra online, fica ali olhando a atualização e tal. Então, eles aceleraram e deram muita flexibilidade. Para comentar um terceiro ponto nesse sentido, é que eles plugaram diversos fornecedores na plataforma deles, né? O Mercado Livre já é um marketplace de natureza, já é um hub para N vendedores, mas a Magazine Luiza não. A Magazine Luiza começou esse processo não tem muito tempo, né? Eu diria que a Magazine Luiza começou esse processo tem uns 2, 3 anos, mas acelerou ele muito forte. Então, você consegue encontrar desde drone, geladeira, fogão, fralda, você consegue uma infinidade de produtos dentro do app da Magazine Luiza, do Mercado Livre, muito grande. Então, tudo isso foi acelerado por esse processo. Ou seja, o que isso trouxe para a empresa de positivo? Um crescimento muito grande, mais lucro. O que isso refletiu nas ações? Um crescimento muito grande das ações. Inclusive, o Fundo Verde comenta que ele já tinha essas ações na carteira e foi essas ações responsáveis até por minimizar as perdas, né? Então, quando o fundo estava em queda livre, lá, quando todas as ações estavam caindo bastante, essas ações foram responsáveis por manter a queda menor para o Fundo Verde e também essas ações foram as que mais se recuperaram, fizeram o fundo aí recuperar o resultado positivo, né? Então, para comentar aqui um dos cases das empresas, né? E como que eu, como investidor, qual que é o maior aprendizado que a gente pode ter aqui? É o seguinte, Peter Lynch, que é um dos grandes investidores, ele defende uma bandeira de que você deve investir naquilo que você entende. O Warren Buffett também fala muito sobre isso, né? Inclusive tem uma história que fala lá que o Warren Buffett tem três caixinhas no escritório dele, né? O Warren Buffett é uma pessoa com perto aí dos seus 90, 100 anos, então não é tão tecnológico. Então ele recebe o material das empresas de forma impressa e diz que ele separa em 3 caixas, né? Os negócios que ele entende, ou seja, entende no sentido de, ele consegue ver o que a empresa faz, ele consegue entender o que a empresa faz. Os que ele não entende e os que ele acha muito complicado. Basicamente, é assim que ele tem as 3 caixinhas dele, né? Então, tanto Warren quanto Peter, eles falam muito de que você deve investir em setores em empresas que você consegue ter um bom entendimento, né? Então, por exemplo, uma empresa que é muito complexa, que não é tão fácil de entender, se você não entende direito como que essa empresa funciona, como que ela gira, não é recomendado que você invista nessa empresa. Por quê? E aí esse é o aprendizado dessa etapa, desse momento da carta. Porque você vai ter dificuldade para se antecipar. Então, dependendo da situação que estiver acontecendo, vamos imaginar que é uma situação que favoreça a empresa. Quem que vai ganhar mais? Quem conseguir antecipar a leitura de favorecimento da empresa e conseguir investir mais, né? Vamos imaginar que você já tem ações dessa empresa. Se você conseguiu antecipar que ela vai ter um bom crescimento, você consegue reforçar o teu aporte. Ou se você não tem, você consegue entrar, né? E o contrário também, né? Se você tem um bom entendimento do negócio, das pessoas principalmente, você consegue se antecipar se alguma coisa começa a ir mal. Né? Se a tendência para aquele negócio é uma tendência negativa, se vai entrar numa tendência negativa, você consegue se antecipar e minimizar as perdas mais rapidamente ou maximizar os ganhos. Né? Então esse é o fundamento de você investir naquilo que você consegue ter um melhor entendimento, uma maior familiaridade. Né? Por exemplo, na minha carteira de ações internacional, eu tenho 2 empresas que eu trabalhei. Né, que é a Dow e a Corteva, né, dando nome aos bois aqui. Por quê? Porque eu conheço como a empresa, né, eu falei aqui rapidamente, talvez tenha passado despercebido, a questão de pessoas. Né? Então, o que leva o lucro, o que leva o preço de uma ação para cima? O lucro. O que ajuda uma empresa a ter mais lucro?
um time competente, um time engajado, um time que está apto ao trabalho, né, está motivado para a ação, né, para fazer o que tem que ser feito, né, para não gastar dinheiro à toa, para criar novos produtos. Então, tudo que gera de resultado dentro de uma empresa está relacionado com pessoas. Então, se você tem um bom entendimento também com relação às pessoas daquela empresa que você está investindo, isso é uma informação que tem valor e que pode te ajudar a ter mais ganhos investindo em ações. Então essa era a parte que eu queria destacar aqui, falando da questão de Magazine Luiza. Tá? Alguns números aqui. Então em setembro de 2020, o patrimônio líquido do Fundo Verde era de 51 milhões de reais. E a posição em Magazine Luiza era de 2,7 milhões de reais. Né? Então 5,3% do fundo em setembro era em Magazine Luiza. Então, olha a questão da diversificação aqui, né? Isso que eu quero chamar a tua atenção aqui. Então, Magazine Luiza está ali no top 5, no top 5 das principais posições do Fundo Verde e tem aí top 5, top 10 e tem aí representa aí cerca de 5,3%, né? Então então se você é um investidor e duas empresas têm um valor muito grande da tua carteira, isso é um risco muito alto, tá? Esse é um outro aprendizado que eu queria compartilhar contigo aqui. Bom, o próximo case, a próxima empresa que o pessoal comenta na carta aqui é a Enjoei, né? Eu, inclusive, não conhecia essa empresa, fui ler sobre ela na semana passada. Enjoei começou como um blog de um casal que queria vender as roupas usadas que eles tinham, ou aquela roupa que comprou e acabou não usando, que está em bom estado, e uma roupa vendável. Né? Então, a Enjoei começou dessa forma. Olha que interessante. E esse negócio veio evoluindo, né, muito pela competência dos fundadores, a competência também de contratar novas pessoas, de engajar outras pessoas nesse movimento, né? Porque esse negócio de você usar roupa usada também, acaba que é um movimento no sentido de que você gasta menos dinheiro, né? Então você usou a roupa ali por um tempo, já não quer mais usar ela. Na hora que você vende, você recupera uma parte do valor que você gastou nessa roupa, e para quem compra num valor mais barato, né? Então é um ganha-ganha dos dois lados, né? E tem uma pegada ESG também, né? Que é aí o selo com relação a uma empresa que tem uma pegada econômica, uma pegada social, né? Então tem uma pegada ESG no sentido de que para produzir essa roupa foi gasto energia, foi gasto mão de obra, foi gasto insumos naturais, essa roupa, se ela vai para o lixo, você está meio que jogando no lixo tudo que foi gasto nela. E quando você repassa, quando você mantém ela girando na economia, você gasta menos desses recursos naturais. Né? Então, é um case bem interessante esse da Enjoei. Né? Então, o que o pessoal do Verde comenta aqui com relação à Enjoei? Né? Comenta que eles estão meio que no mar azul desse segmento, eles são no mínimo 10 vezes maiores que os outros concorrentes. Como eles acabaram de ir para a Bolsa, eles captaram bastante dinheiro para investir em pessoas, para investir em tecnologia, para investir em infraestrutura, para investir na popularização da marca. E alguns dados interessantes mostram o quanto essa é uma tendência as pessoas usarem mais roupas de segunda mão. Né? Então, dois dados que eu quero compartilhar com você aqui agora, que inclusive não estão na carta, tá? Isso daqui foi parte da minha pesquisa sobre a Enjoei. Olha só, 70% das mulheres dizem, né, que ou elas já têm, ou elas estão dispostas a comprar itens de segunda mão. Então, 7 em cada 10 mulheres dizem que ou já tem um item de segunda mão, então uma roupa, um sapato, uma bolsa, um acessório, ou estão dispostas a comprar. Então, esse é um dos dados que mostra o porquê que Fundo Verde está animado com as perspectivas de expansão da Enjoei. Um outro dado interessante é o seguinte. Se você perguntar para uma pessoa da geração X, que são pessoas que nasceram ali entre 1960 e 1980, ou seja, são pessoas aí que estão entre os seus 30 e 50 anos. Se você perguntar para esse público qual o percentual deles que está disposto a comprar ou que tem uma roupa de segunda, uma roupa de segunda mão, é 20%. Agora, quando você vai para a geração Z, que são os nascidos entre 95 e 2010, né? Ou seja, as pessoas que estão aí entre os seus 26, estão começando a consumir, e 11 anos de idade, é o dobro, 40%. 40%. Então, por isso que esse é um case que deixa o pessoal do Fundo Verde animado pelas perspectivas de futuro. Né? É uma tendência as pessoas mais jovens não se importarem em comprar bens de segunda mão.
Inclusive, um dado interessante nessa minha pesquisa que eu encontrei é, imagina um indicador, né? Imagina um indicador de combustível do teu carro aí, né? Então, na ponta esquerda seria o sentimento maior de culpa. E na ponta direita, o sentimento maior de orgulho, né? De fazer o bem, né? Interessante uma pesquisa desse segmento de vendas de segunda mão, o sentimento de uma pessoa que compra um bem de segunda mão está ali do lado positivo, perto de quem adota um cachorro, por exemplo, adota um pet, né? Eu falei cachorro aqui, mas pode ser um gato, enfim. Então, olha que case interessante, né? É por isso que eu me animo com essa questão dos investimentos, né? A gente acabou de falar do Hub, Magazine Luiza, a uberização do frete, que tem um impacto grande nos correios. Agora a gente já está falando aqui da Enjoei, que tem uma pegada aí de comprar roupa usada, né? Enfim, eu por exemplo, nunca comprei, eu também não sou uma pessoa que compra sempre roupa, né? Se você me acompanha no Stories, por exemplo, 99% das vezes que você vai me ver no Stories, eu estou com camiseta de rally, né? Ou seja, eu ia fazer provas de rally, ganhava camiseta e continuo usando essas camisetas. Por que eu vou comprar camiseta nova, né? Mas enfim, esse é o case de Enjoei. Peguei aqui até alguns detalhes que estão fora da carta, né? E só para deixar claro aqui o que é o ESG, né? Então tem a ver com meio ambiente e governança social e corporativa, né? Então, governança social, o que faz de bem diretamente para a sociedade, e governança corporativa com relação a políticas dentro da companhia, né? Políticas que envolvem, fugiu o nome aqui, corrupção, meritocracia, enfim, políticas, governanças corporativa com relação aos números, né, aos balanços da empresa, enfim, é isso que é ESG, é um termo cada vez, se você ainda não ouviu ele no mercado financeiro, você vai ouvir ele cada vez mais, né? Bom, seguindo aqui, vamos falar agora de Natura. E aí eu vou bater de novo aqui na tecla do porquê que é bacana você buscar investir. Então, você pode investir de várias formas. Você pode investir você avaliando empresas e comprando essas empresas, propriamente dito, ou você pode escolher bons fundos de investimento e esses fundos vão escolher quais empresas eles devem investir. A tecla que eu estou batendo aqui é o seguinte: para as empresas que você vai escolher, é importante que você tenha uma noção do negócio, que você conheça o negócio. E aí, olha o case de Natura, né? O Fundo Verde comenta aqui o seguinte: o primeiro investimento deles na Natura foi em 2017. Então, naquele momento, eles estavam identificando. Natura é uma empresa aí de cosméticos, acho que todo brasileiro conhece, é uma empresa brasileira, é uma multinacional de origem brasileira, está aí presente em vários lugares do mundo, né? Então, eles entenderam em 2017 que a companhia ia passar por uma crescente, né? Ia virar o jogo, ia melhorar muito os resultados dela, né? E aí eles fizeram esse primeiro investimento em 2017. Em 2019, eles resolveram vender a posição temporariamente, eles não entraram aqui em muitos detalhes do porquê que eles venderam, né? Eu até fui olhar o gráfico de Natura para ver nesse período, 2017, 2019. 2017 eles compraram um valor bem convidativo, um valor bem interessante. E 2019 eu acho que eles acharam que ela deu uma boa valorização. E aí eles quiseram capitalizar o lucro. Essa é a minha leitura, tá? Eu não voltei na carta lá de 2019, provavelmente, talvez na carta de 2019 eles comentem isso, tá? Mas, enfim, não é o ponto aqui. Eles viram a oportunidade de entrar em 2017 e viram a oportunidade de sair em 2019. Só que aí, em 2020, por conta das quedas, né? Então, a ação, se você pegar 2019, 2020, subiu muito a ação da Natura. Aí, na crise, ela caiu bastante de novo. E aí eles foram lá e fizeram um novo aporte, né? Um novo investimento em Natura. Hoje, Natura representa 6,86%, arredondando aqui, 6,9% do fundo. São 3,5 milhões de reais do Fundo Verde, né? Daqueles 51 milhões que estão investidos em Natura. Qual que é o pilar dessa tese de investimentos em Natura, tá? O pilar são dois, né? Um deles é a continuidade da evolução do modelo de venda, né? Da forma com que Natura vende os seus produtos. E aí, Natura sempre... O mercado sempre olhou para a Natura com um certo revés, vamos dizer assim, porque Natura era 100% dependente das revendedoras, né? Então, quando você pega uma outra companhia, ela tem vários canais de vendas, né? Mas a Natura ela era muito forte só nas revendedoras, né? E ela tinha muita resistência, muita dificuldade de aumentar os canais de vendas, né? Mas durante a crise se obrigou a evoluir essa questão
do ecossistema digital, né? Então, esse é um dos pilares do investimento em Natura. Eles acreditam que o que se aprendeu por conta da crise vai ficar, vai abrir essa nova avenida de vendas e vai trazer resultado positivo para a companhia, né? O segundo pilar, apostam, né, vamos dizer assim, aposta no sentido positivo, né, não no sentido negativo, pejorativo, é a questão do turnaround, né? Então, se você já investe em ações ou não investe, um termo muito comum que você vai ouvir falar é turnaround, né? O que é o turnaround, né? Essa virada, né? Essa reviravolta, né? O que é isso, né? É o seguinte, quando o mercado fala que uma empresa está em turnaround, quer dizer que ela estava indo por um caminho muito ruim e que ela está fazendo uma série de ações para botar a empresa de novo no trilho e seguir num caminho muito bom. Tem muita gente que gosta, inclusive, de investir só em cases de turnaround, porque Magazine Luiza, por exemplo, é um case, eu acho que é o case mais famoso de turnaround que a gente tem no Brasil, né? Então, só para contextualizar, Magazine Luiza lá para 2015, né? E pessoal, é o seguinte, eu estou falando aqui as coisas de memória e tal, pode ser que eu erre aqui um ano para cá, um ano para lá, não se apegue especificamente aí ao valor exato do ano, né? À medida que eu vou lembrando aqui, eu vou comentando. Então, salvo engano, lá por 2015, Magazine Luiza estava praticamente falida pelo mercado, né? O mercado dava Magazine Luiza nesse ano como falida. E por isso as ações estavam muito, muito baixas, né? Vou até abrir o gráfico aqui para... É isso mesmo, por volta de 2017... 2015, 2017 foi quando ela começou a voltar a subir, né? Mas ali para 2015 a empresa, em valores atuais, considerando a divisão que teve, né, o split que teve, a empresa estava sendo negociada a 24 centavos. E hoje, para você ter uma ideia, ela está sendo negociada a R$24, né? É uma diferença absurda no valor do investimento. Então, qual foi o turnaround que Magazine Luiza passou? Para resumir, ela é uma empresa focada na venda de linha branca. E hoje, Magazine Luiza está se transformando em um super app. Você vai ter desde produtos do segmento financeiro até qualquer produto que você precise dentro da tua casa, um marketplace, né? Então, é até difícil de definir o que Magalu vai ser no futuro, de tanto diversificado que eles estão se tornando, né? Então, Magalu, ela virou. Como linha branca, eles estavam indo à falência, tanto é que a ação estava lá indo para casa de 24 centavos. Só que para virar o jogo, para virar para um novo segmento, eles precisaram mudar várias coisas, né? Ou seja, eles precisaram fazer um turnaround. O segundo pilar que envolve a tese de investimentos em Natura é o turnaround, que envolve a Natura, ela adquiriu a Avon, né? Finalizou essa transação em 2020. Toda vez que uma empresa compra outra, um dos principais motivos para ela fazer isso são os ganhos com a sinergia, né? Então, a sinergia da compra da Avon pela Natura é da ordem de 2 bilhões de reais, né? Para dar um exemplo simples dessa questão de sinergia, vamos imaginar que dentro da Avon tenha lá um vice-presidente de finanças. E dentro da Natura também tem um vice-presidente de finanças, né? um CFO. À medida que essas empresas são a mesma, você não precisa de 2 CFOs, você precisa só de um. Um dos dois ou vai ser remanejado para alguma outra posição ou vai ser desligado da companhia. Então, esse é o case mais natural de se pensar quando se fala em sinergia. Mas tem também outras sinergias, né? Então, imagina que as duas empresas têm galpões. Vamos imaginar na Grande São Paulo, que é onde está a maioria dos galpões logísticos das empresas do Brasil. Então vamos imaginar que as duas empresas têm galpão, né? Cada uma tem o seu galpão ali, o seu centro de distribuição. À medida que elas se tornam a mesma empresa, será que elas precisam dos 2 galpões? Vai que o galpão da Avon, por exemplo, está com uma área muito ociosa que consegue receber o galpão da Natura, ou vice-versa. E aí você pode, se for um asset próprio da companhia, você pode vender e esse dinheiro entra direto no caixa da companhia. Ou se for um asset alugado, provavelmente é o mais comum, esse asset você vai deixar de pagar esse aluguel. Enfim, para dar aqui alguns exemplos genéricos, né? Não são exemplos específicos do case da Natura, mas para dar alguns exemplos do que é sinergia, né? Então é o seguinte, quando eles se juntaram, eles anunciaram essa sinergia, eles prometeram ao mercado essa sinergia de 2 bilhões de reais. Tá? Então, esse turnaround, né? Ou seja, abrir novas linhas de vendas,
organizar melhor a questão dos produtos, né? Será que precisa de um portfólio tão grande de produtos? Como é que estão os lançamentos? Como é que está a briga com o Boticário, por exemplo? Como é que está a briga com as marcas, com as outras marcas internacionais? Está perdendo mercado? Não está? Então essa virada de jogo envolvendo a Natura é o segundo pilar que eles acreditam que eles terão competência de fazer essa virada, e quando eles começarem a entregar o resultado dessa virada, da sinergia, isso daí vai refletir em mais lucro, e mais lucro, você já sabe, é o preço da ação subindo, né? Então eles mantiveram aí uma posição relevante dentro da companhia, né? Eu já comentei aqui, é uma das maiores, inclusive. Bom, o último case aqui que eu quero comentar, para a gente encerrar, eu não vou ler todas as empresas aqui, agora é a última, é a Vivara. A Vivara em 2019, então a Vivara é uma empresa que vende joias, né? Então basicamente as duas principais bandeiras da Vivara é a Vivara propriamente dito, né? A marca, a loja que leva o próprio nome de Vivara, e tem uma outra marca, um outro segmento que é o Life, que é uma loja de produtos mais voltados para prata, né? Então a Vivara está mais voltada para o ouro, ou seja, altíssima renda, e o Life está voltado ali mais para o média renda, né? Então essa é a Vivara. O que eles viram na Vivara? Então é o seguinte, em 2019 eles tinham ali uma participação pequena, só que eles entenderam que durante a crise é uma boa empresa, um bom produto, uma boa marca, um bom time, e eles reforçaram a posição em Vivara, apostando aí na competência do time de Vivara, né? E só para demonstrar, para dar alguns números para demonstrar essa competência, queria falar o seguinte, 90%, antes da crise, tá? 90% das vendas de Vivara eram através das lojas físicas, né? A grande maioria, se não todas, dentro de shopping centers, né? Principalmente pela questão de segurança, né? Só que com o fechamento dos shoppings, né? Em São Paulo teve shopping que ficou fechado por mais de 2 meses, né? Neste momento que eu estou gravando esse podcast, os shoppings aqui em São Paulo estão fechando sábado e domingo. Eu moro no interior de São Paulo, não moro na capital, estou falando do estado de São Paulo. Estão tendo que fechar sábado e domingo, durante a semana estão trabalhando em horário reduzido, salvo engano, até as 20 da noite. Ou seja, uma companhia que 90% das vendas depende da abertura das lojas, como é que fica? E aí vem o poder da marca em si, o poder da empresa, o poder do time. Eles destravaram a evolução do e-commerce e conseguiram rapidamente recuperar as vendas, né? E aí no terceiro trimestre de 2020 eles já superaram, então comparando até o terceiro trimestre de 2020 versus até o terceiro trimestre de 2019, Vivara já estava vendendo até um pouquinho a mais do que 2019, mesmo com tudo que aconteceu. O fundo, e aí eu vou bater de novo, né, a tecla, né, se tivesse para dar uma hashtag aqui pro podcast de hoje, é a hashtag invista no que você consegue entender, né? Olha só, quando eles decidiram investir em Vivara, isso foi antes do resultado do terceiro trimestre. Porque quando chegou o resultado do terceiro trimestre, as ações subiram. Eles tiveram a capacidade de enxergar isso antes do terceiro trimestre, né? E aí compraram a ação em um momento que o mercado estava mais pessimista, né? Um outro negócio interessante que eles comentam aqui na carta é o seguinte, que eles enxergaram, que favoreceram eles terem reforçado a mão e comprado mais empresas, né? Ela hoje, em setembro de 2019, ela é uma posição de quase 2 milhões de reais, né? Então, uma posição relativamente considerável aí dentro do patrimônio líquido lá do Fundo Verde. É que a leitura que eles fizeram é a seguinte, quem que é o principal competidor de Vivara? Né? Você não tem um outro player do mesmo porte, do porte equivalente de Vivara. Você tem vários outros players regionais. Então é aquela empresa familiar, regional, né? Puxa na memória aí sua, você vai no shopping, ou repara a próxima vez que você for em algum shopping, nas marcas, nas bandeiras que existem de lojas equivalentes a Vivara, de joias. Normalmente são empresas locais, que têm ali lojas no máximo em mais de um shopping daquela cidade, né? O que o pessoal do Verde enxergou? Que esse pessoal não teria caixa suficiente para sobreviver à crise e muitas dessas empresas fechariam. E com isso, na retomada, a Vivara vai aumentar o market share, vai abocanhar a fatia de mercado que esse competidor local tinha, né? Isso tanto para a Vivara quanto para a Life. E inclusive a Life, como é uma marca mais nova, com o aumento do número de lojas disponíveis nos shoppings, ela vai ter a chance de poder negociar melhor os contratos, ela vai poder ter a chance de colocar loja onde ela não havia ainda conseguido colocar loja porque não tinha espaço nos shopping centers. Então,
o case de Vivara, que foi o case que o Fundo Verde enxergou, se baseou nesses dois pilares, no pilar do time e no pilar do ganho de mercado, do ganho de market share, né? Porque é uma companhia saudável, uma companhia com caixa. Né? Lembra lá no começo, quando a gente estava lendo a parte mais genérica da carta, que eles falaram que foram prestar atenção em empresas que tinham condição financeira saudável? Vivara é uma delas, por isso que eles reforçaram a posição. Né? O mercado estava pessimista e eles estavam otimistas porque eles estavam bem fundamentados nesses dois pontos. Né? Para te trazer alguns números que não estão na carta, né? Mas o total de encerramentos de lojas em shopping center chega a 10 mil pontos. Isso é uma informação da Abrace, né, Associação Brasileira de Shopping Centers. Né. Desses 10 mil, 6 mil foram recuperados, né, ou seja, foram locados novamente. Né. Então tem aí 4 mil pontos, novos pontos que estavam ocupados e que agora estão desocupados. Né. A vacância, né, a vacância é o que tá livre, o que está disponível. Atingiu uma taxa aí de 9,3%, né, uma taxa que fazia um bom tempo que os shoppings, no geral, não chegavam. Pra você ter ideia, o faturamento dos shoppings como um todo, eles regrediram a patamares de 2009, né? Então regrediram 11 anos. Né? Então imagina você voltar à tua renda 11 anos. Né? Se você tem empresa, se você tem salário, é um baque muito grande. Né? Então os shoppings vão precisar flexibilizar algumas coisas para poder fazer esse faturamento voltar, para poder ocupar de novo esses espaços. Né? Os lojistas sofreram bastante aí por conta da crise. Né? Então, Vivara ganhou aí, vai ganhar com o ganho de market share, abertura de novas lojas, vai acelerar o crescimento da Life e vai acelerar a digitalização. Né? O que o consumidor está aprendendo a comprar de joia online, ele não vai esquecer. Então, no momento que tiver mais corrido e ele precisa comprar ali, ela, né, precisa comprar um presente para alguém, vai comprar pelo app, vai estar seguro para comprar pelo app. Né? Então, veio para ficar essa evolução. Né? Então é isso, pessoal. Assim, eu encerro o podcast de hoje. Ficou até um pouco mais longo do que eu imaginava. Eu estava imaginando aqui um tempo mais curto, mas acabou que o papo foi bom, o papo fluiu, a gente entrou em bastante detalhe aqui, tanto da parte mais macro da carta, quanto dos detalhes das empresas, trazendo esses aprendizados para você, trazendo as nuances aí, os pontos que talvez passem desapercebido se você estivesse lendo, e aí aqui a gente batendo um papo a gente consegue capturar esses pontos, tá bom? Então, muito importante, manda o teu feedback para mim, se você está assistindo aqui no YouTube, deixa aqui teu comentário, se você está assistindo ouvindo nas plataformas de podcast, manda lá para mim por direct, vai ser um prazer receber a tua mensagem, eu vou ler ela e vou responder, você fica aqui com o meu compromisso nesse sentido, tá bom? Então esse é o primeiro episódio, a gente encerra aqui hoje. O próximo episódio ainda não tem data definida, eu preciso fazer uma curadoria das cartas, né? Eu não vou pegar qualquer carta para trazer para você, mas assim que eu tiver isso definido, eu anuncio lá no meu Instagram, no meu Facebook, e você vai ficar sabendo, tá bom? Então, até a próxima, bons investimentos e um forte abraço.